Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Estou aqui mais uma vez para mais uma videoaula e espero que possamos aprender mais um pouquinho. Hoje a nossa videoaula é de História, a nossa revisão para a nossa atividade avaliativa, ok? Bom, nós vamos abordar 3 temas hoje. Povos nômades, a primeira família e tudo tem história. Mas antes disso, o que vamos fazer? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais um dia. Eu estou muito feliz por estar aqui mais uma vez falando com vocês. E porque meu coração está cheio de fé, cheio de expectativa que nós vamos voltar o mais breve possível, tá bom? Então vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, entregar a Ele o nosso dia e declarar que tudo ocorrerá bem. Amém? Senhor, nós colocamos diante do Senhor nosso dia, agradecemos por todas as coisas que o Senhor tem feito em nós. Obrigada pela vida de cada criança representada, obrigada pela vida de cada família, Senhor. Deus, eu quero abençoar a família da Ágata, do Arthur, da Clara, da Elizabeth, do Enzo, da Esther, da Grazi, da Yasmin, da Emily, do Jonatas, da Laisa, da Lavínia, do Lennon, da Letícia, do Lucas, da Maria Alice, da Mariana, do Noah, do Pedro, do Rafael, da Hannah, da Samanta, da Sara e do Theo. Eu quero declarar que a bênção do Senhor já está sobre a vida de cada família representada através dessas crianças, em nome de Jesus. Vamos fazer uma declaração de fé? Quem lembra? Vamos lá? Portanto, há um só Deus, há um só Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que veio ao mundo, viveu, morreu sem pecado, ressuscitou e voltará. Aleluia! Declare isso com fé. Ele morreu, mas ele ressuscitou e ele vai voltar em nome de Jesus. Amém, criançada? Vamos agora para a nossa vida, para a nossa videoaula, para a nossa revisão, tá certo? Espero que vocês aprendam e que vocês possam fazer uma ótima atividade, tá ok? Bom, primeiro nós vamos falar sobre a primeira família. Bom, nós sabemos que a primeira família criada por Deus foi a família de Adão. Lá nos tempos da Bíblia, lá no início da criação. Lembra que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, não existia nada e Deus disse, havia escuridão sobre a face da terra e Deus disse, haja luz. Bom, foi assim, eu acredito que foi assim, ó, só um momento. E Deus falou, haja luz. Que delícia! E houve luz. Eu acredito que foi assim. Mas com o homem, Deus fez diferente. Tudo que Deus fez, tudo que Deus criou foi com a palavra dele. Mas o homem, ele fez questão de fazer com as próprias mãos. Ele fez questão de desenhar Adão da forma que ele queria, de moldar Adão da forma que ele queria. E aí, depois ele deu fôlego de vida para Adão. E logo depois, em seguida, ele fez a Eva, tirando um pedacinho da costela do Adão e fazendo Eva, que foi assim a primeira família criada por Deus. Olha que Deus maravilhoso, né? Olha que perfeito é o nosso Deus. Tudo que ele fez foi através da palavra. Ele disse haja e assim aconteceu. Ele disse separem-se as águas e assim aconteceu, foi com a palavra dele. O que ele ordenava acontecia, o que ele mandava obedecia. E ele disse haja luz, era tudo escuro e de repente houve luz. E olha a forma que ele criou Adão. É a mesma forma que ele criou você. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que ele planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe num toque de amor. Isso mesmo, Deus criou você com um toque de amor. E assim ele fez com a família, lá com a primeira família, bem antes do nosso tataravó, bem antes. E ele criou a primeira família. Então a primeira família que Deus criou, qual foi? Adão e Eva. E aí ele deu a Adão e a Eva o jardim inteiro para eles cuidarem. E
Tinha de tudo nesse jardim. E Deus deu uma missão para Adão. Olha só, Adão, tá vendo aqueles animais ali? Estão sem nome. Vai lá, põe nome neles. Então Deus deu autoridade para Adão. Deus, ele é soberano, dono de tudo, dono de todas as coisas. Mas ele deu autoridade para Adão colocar nome nos seres viventes. Né? Que legal, né? Então Adão colocou nome lá nos animais, colocou o nome das coisas que estavam lá. E assim surgiu a primeira família, certo? Qualquer coisa, podem ler lá Gênesis 1 e você vai ver a criação todinha. Vai lá Gênesis 1, 2, e você vai ver todas as coisas que Deus criou, tá certo? Bom, agora vamos falar dos povos nômades. O que são os povos nômades? Bom, acredito que Adão, ele era um povo nômade. Por quê? Ele fazia parte do povo nômade. Por quê? Porque naquele tempo não existia casas. Então as pessoas se mudavam de lugar para lugar, né? As pessoas iam de lugar em lugar para poder obter alimentos, uma forma diferente de morar e se locomover. Meu pai, mas como uma forma diferente de morar se a senhora acabou de falar que lá não existia casa? Pois é, digamos que eles construíam a casa lá com palhas, coisas extraídas da natureza, com palhas, madeiras e tal, e aí a chuva vinha e destruía. E de repente fazia um buraco e tal, e não dava mais para construir ali. Então o que é que eles faziam? Se mudavam para outros lugares, para que pudessem fazer novas casas. E também porque eu acredito que, digamos que tivesse também uma plantação lá, várias frutas. E aí eles sempre colhendo, ano, chega ano, vem ano, passa ano, vai ano, volta ano, tira ano, bota ano, sai ano, e eles lá colhendo aqueles frutos. Então o que aconteceu? O fruto acabou. Então eles tinham que ir para outros lugares para poder se alimentarem, para poder conseguirem alimentos. Eles viviam de quê? Da caça, da pesca, de pegar raízes para comer, né? As mulheres antigamente, elas ficavam tecendo aqueles cestos com aquelas palhas das árvores, e enquanto os homens iam caçar, iam pescar. E nisso, eles começaram a observar que a natureza poderia favorecer a eles. De que forma, minha pró? Com armas para caçar, para ficar mais fácil, né, para eles caçarem. Então, o que é que houve? Eles começaram a construir, pegaram a pedra, perceberam que a pedra tinha uma pontinha, então eles fizeram o quê? Desculpa. Fizeram o quê? Uma faca, né? Uma faca para poder... Quem consegue abrir laranja com a mão? Eu não consigo. Quem consegue descascar empim com a mão? Nem eu. Então, acredito que eles fizeram esses materiais para poder utilizar dessas coisas aí, ok? Bom, então os povos nômades são aquelas pessoas que se mudavam o tempo todo, não tinha moradia fixa. Beleza até aí? E aí, gente, eu tô com, desculpa, um pouco de pigarro, tá? O tempo muda, a pró muda também. Tá chovendo aqui, e aí, tá chovendo? Aqui tá chovendo muito. Há um friozinho bom, uma fresquinha boa, tá bom pra dormir. Mas só no horário de dormir, lógico, né, gente? Mas vamos lá. Então, os povos nômades são esses. É isso o povo nômade, tá certo? São pessoas que se mudam de lugar em lugares para procurar novas alimentações, até mesmo, nova forma de viver, tá certo? Antigamente as pessoas se mudavam porque não tinham muito acesso assim a comida, ao local de moradia também. E hoje as pessoas continuam mudando, mas nós vamos falar isso daqui a pouco, quando falarmos de que todo mundo tem história, certo? Então, a primeira família que foi criada foi a família de Adão, né? Deus, ele criou Adão e, consequentemente, Eva, e aí eles tiveram filhos, e assim sucessivamente. Beleza? Até aí? Povos nômades são aquelas pessoas que viviam se mudando para conseguir alimentos, ok? E todos têm história. Bom, nós vimos algumas coisas que a Pro levou para a nossa sala, até para a nossa videoaula também, alguns objetos que faziam com que a gente pudesse lembrar da história dos nossos avós, dos nossos tios, nossos familiares mais velhos, que foi o quê? A fotografia. Existem várias coisas que remetem à lembrança dos nossos antepassados. A fotografia, um livro, uma carta, algo deixado por eles. Mas o que mais remete, nos traz essa lembrança de forma aberta, como um livro que a gente pode ver,
é fotografia. Porém, a gente não pode imaginar como é que era antes da fotografia. Bom, imagina que eu tô fazendo algo, mas não tá sendo fotografado. Tô fazendo algo aqui escondidinha, mas vocês não estão vendo, ok? E aí, o que foi que eu fiz? Vocês não sabem, porque não tá registrado. Mas, se eu disser pra vocês que eu simplesmente estava riscando o quadro, porque vocês estão vendo através do vídeo, mas poderia ser fotografia, não é? Então, a fotografia ela serve para registrar momentos bons, para que possamos ter lembranças boas também, tá certo? Antigamente as pessoas também tinham vários móveis diferentes nas casas e hoje a gente não vê esses móveis assim, né? Na minha casa tem uma poltrona que é de muitos e muitos anos, é de gerações, eu não desfaço dela por nada, eu sou apaixonada. Minha mãe já pediu para jogar lá fora, eu disse, não, eu sempre estou forrando, peço ao rapaz para poder passar o verniz e ele forra e minha poltrona tá lá, bem bonitinha, porque eu sou apaixonada. Então ela vem de gerações, é muito velhinha essa poltrona, vem lá antes da minha avó, foi da minha bisavó, isso mesmo, e eu não abro mão dela por nada, é uma lembrança minha, tá? Eu ganhei de presente e eu não abro mão. Então existem coisas que podemos guardar como recordações, as fotos, as cartas, os livros, várias coisas. Tudo que a gente for fazer, tudo que nós fazermos, tudo que fizermos, cria uma história. Tudo tem história para contar. Vocês lembram lá na revisão de português que eu contei como que eu me encontrei? Foi português? Não, perdão. Foi de geografia, quando eu falei das profissões. E eu falei que a minha história de como eu me encontrei como professora, né? Então tudo tem história. Eu tenho alguns relatos, eu tenho alguns comprovantes, eu tenho também alguns certificados que comprovam isso, né? Então são coisas que eu guardo de recordação. Então existem várias coisas que podemos guardar de recordação para lembrarmos de alguns tempos que passaram, certo? Eu mostrei para vocês o álbum da Hannah quando ela nasceu, eu mostrei para vocês até mesmo o meu álbum, segredo, não pode ficar contando para todo mundo, tá? Eu mostrei para vocês o meu álbum de fotografia, então todas as coisas têm história. Se eu pegar um lápis, o piloto, vamos lá, do piloto. Qual será a história que você poderia me contar desse piloto? Bom, poderíamos começar falando que é um piloto. Era uma vez um piloto. Era uma vez um pilotinho. E aí nós vamos construir as histórias através de frases, de textos, de sílabas, de palavras, de texto, de frases, de textos. E assim construímos uma linda e bela história. Então todas as coisas têm história, tá certo? Não esqueçam disso, independente. Tudo tem história. Então, voltando lá, recapitulando, esses povos nômades são aqueles povos que se mudam de um lugar para outro, né? Hoje, as pessoas também se deslocam de lugares para outro. Por exemplo, aqui no Brasil tem muitos chineses. Por quê? Os chineses acharam aqui no Brasil uma forma melhor para ganhar dinheiro. Alguns, né? Lá na Itália, existem brasileiros. Os brasileiros acharam uma forma melhor de ganhar dinheiro onde? Na Itália. No Canadá, existem pessoas que são brasileiras, que são chineses, que são japonesas, de diversos lugares também. Por quê? Porque acharam melhor também uma qualidade de vida melhor. Também, às vezes as pessoas se mudam de um lugar para outro porque o pai conseguiu um emprego melhor e aí ela se desloca da sua cidade, vai para outra, até mesmo para outro país, né? Às vezes eu contei para vocês a minha história, né, de onde eu morava, que eu tive que me mudar por causa do meu problema de saúde, que lá onde eu morava era muito frio, então os meus médicos chamaram minha mãe, conversaram, e aí minha mãe teve que se mudar para que eu pudesse ter uma qualidade de vida melhor onde eu moro hoje, né? Então, às vezes, existem vários motivos pelos quais as pessoas ainda continuam mudando de um lugar para outro, certo? Então, isso não existiu somente no passado. Hoje, isso ainda continua acontecendo. Mas antigamente as pessoas, elas pescavam, caçavam para se alimentar. E hoje, a gente precisa sair de casa para isso? Sim, precisamos. Nós vamos ao mercado, né? Hoje, no tempo de quarentena, existem até uns aplicativos aí que a gente pode fazer compra online e eles trazem na casa da gente. Mas se não tivesse a quarentena, né? O que aconteceria?
A gente sai, desloca, vai lá no mercado, compra o que precisamos, voltamos para nossa casa, não é isso? Então as pessoas continuam se deslocando. E isso é um ciclo rotineiro, contínuo, que vai continuar enquanto tivermos vida, ok? E todo mundo tem uma história, é isso aí que eu contei para vocês. Eu contei a minha história, de como que eu me encontrei como professora, e eu quero depois ouvir a sua história. Todo mundo tem uma história. Qual é a sua? Conta aí. Beijo, meus amores. Fica com Deus. Espero vocês amanhã para a próxima videoaula. E façam uma boa atividade, tá? Concentra, estuda, presta atenção em tudo. Qualquer dúvida, pega o livro, vai lá, pede pra mamãe ajudar. Chama a Pro lá. Pro, não tô entendendo, me explica esse assunto. A Pro vai tentar ajudar você, tá ok? Mas não deixa de estudar. Assista as videoaulas e um bom dia pra você.